Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para conversar com vocês sobre o nosso Botafogo. E não tem jeito, hoje é dia de falar do Igor Jesus, depois do jogo de ontem da Seleção Brasileira. É óbvio que o assunto Igor Jesus ia ser o destaque do dia, né, do pós-jogo. Todos os programas esportivos estão falando dele, né? Foi o grande destaque, né, na estreia da Seleção Brasileira como camisa 9, como centroavante, onde tinha a opção de colocar o Endrick, atacante do Real Madrid, né, com toda a estrela que o Endrick tem. O Dorival Júnior resolveu apostar no Igor Jesus, falou na entrevista antes do jogo que era um teste, né, que era uma forma de dar uma chance também a novas opções. E no futebol é isso, você precisa agarrar as oportunidades que aparecem, você precisa, às vezes você tem uma oportunidade e você precisa ir bem naquela oportunidade, porque pode ser que você não tenha mais. Então, se ontem o Igor Jesus conseguiu fazer o gol, né, que deu empate ali para a Seleção Brasileira, um gol num momento terrível para o Brasil saiu atrás do placar, o Chile estava perigoso nos contra-ataques e o Igor Jesus consegue empatar a partida. Ele consegue ali abrir portas para ele, cara, de diversas formas, né? De continuar sendo convocado para a seleção, e ele com certeza vai continuar sendo convocado, principalmente depois desse gol que ele faz na estreia. Abre portas para ele em diversos outros cenários futebolísticos, falando assim, né? Ele que é um jogador que é cria do Coritiba, né? Um piá do Couto, sai do Brasil muito cedo, ele tem 23 anos, gente. O Igor Jesus é muito novo, ele sai do Brasil, vai jogar na Arábia. Ele deu entrevista falando que por ele não tinha saído do Brasil para ir para a Arábia, mas que ele precisava aceitar um pedido do Coritiba, que estava precisando do dinheiro naquele momento. Então ele foi para a Arábia, jogou lá no Al-Shabaab, né? Volta para o Brasil, volta para o Botafogo, numa condição de artilheiro lá na Arábia, já demonstrava já ser um jogador com uma boa média de gols. E aí vem aquele preconceito das pessoas acharem que a Arábia não tem nível, que é um jogador que veio da Arábia, que lá é muito fácil, as coisas lá não funcionam da forma que as coisas funcionam aqui no Brasil. E existiu esse preconceito. Ele chega no Botafogo, né? No início tem aquela adaptação ali, os primeiros 5 jogos, aquela adaptação, não faz muitos gols, depois ele deslancha, cara, começa a fazer gols decisivos, faz gols no Flamengo, faz gol no Palmeiras, gols decisivos em Libertadores, né, principalmente contra o Palmeiras, né, foi muito importante contra o São Paulo, ele que dá o passe, por exemplo, pro cruzamento do Savarino, né, no gol do Almada, no jogo no Morumbi, né, então assim, o Igor Jesus coleciona bons desempenhos, não só gols, tá? Desempenhos, né, pelo Botafogo. E por isso ele chegou à Seleção Brasileira e na estreia ele consegue fazer aí um gol decisivo também para a Seleção Brasileira, um gol que foi muito importante, um gol de cabeça, de uma posição que o Brasil parou de produzir, né? Se a gente for pensar, o Brasil parou um pouco de produzir centroavante, que sempre foi uma marca registrada no futebol brasileiro. Né? O Brasil sempre teve na sua seleção grandes centroavantes. E de uns tempos para cá o Brasil parou. Hoje a gente produz muito ponta, muitos jogadores leves que jogam nas extremidades do campo. E a gente parou de ter a figura do camisa 9. A gente tem poucos no futebol brasileiro. Né? Antes do Igor Jesus, quem estava sendo convocado era o Pedro do Flamengo, que também tem uma característica de centroavante, camisa 9. Pedro também, que é muito bom atacante, muito bom jogador. Então tem Pedro, Igor Jesus e cadê outro centroavante brasileiro? Né? Não tem, nem na Europa você acha um centroavante brasileiro, camisa 9 de fato. É difícil, cara. Agora ponta você tem aos montes. E é por isso que existe o bônus, né? O torcedor do Botafogo fica feliz pelo desempenho dos atletas do Botafogo na seleção, mas também tem o ônus para o torcedor do Botafogo. Né? O torcedor do Botafogo quer que o Igor Jesus fique o máximo de tempo possível aqui no clube. Mas ele tem 23 anos, foi titular de seleção brasileira, fez gol na estreia, e isso desperta interesses. Saiu uma matéria, né, lá na Inglaterra,
que alguns clubes já estão de olho no Igor Jesus. Eu vou listar os clubes para vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que o Igor Jesus, antes de vestir a camisa do Botafogo, ele recebeu uma proposta de 60 milhões de reais. O Botafogo recusou. O scout do Botafogo, né, deu uma sugestão ao Textor, falando: Textor, não vende, porque ele tem potencial de crescer mais aqui e valer muito mais do que isso no futuro. É um jogador de seleção brasileira, de potencial para chegar na seleção. Chegou à seleção e a gente vê agora que esses 60 milhões de reais aí, 10 milhões de euros, vão valer aí 3, 4 vezes mais, devido ao cenário que está aparecendo, né? Então, assim, acerto do Botafogo, profissionalismo, o scout do Botafogo mais uma vez dando aula, né? É preciso que isso seja dito, que o scout do Botafogo vem realmente se destacando, sendo o melhor do Brasil, com certeza. Mas assim, com certeza mesmo, sem sombra de dúvidas, né? O scout do Botafogo é o melhor do Brasil, né? Foi achar o Igor Jesus lá na Arábia, como eu disse, trouxe ele, entre aspas, de graça, porque não teve que pagar o Al-Shabaab, né? O Botafogo esperou terminar o contrato, fez um pré-contrato, pagou, foi só luvas, né? Luvas pela assinatura do contrato, salários, isso tudo, mas multa rescisória para comprar ele do Al-Shabaab, o Botafogo não precisou pagar. Então, assim, é o que a gente chama de pegar o jogador de graça, digamos assim, né? Então, assim, o scout do Botafogo, mais uma vez, acertando demais, né? O Igor Jesus despontando aí para o mundo, né? E como eu disse agora, vou citar aqui os clubes que estão interessados, né? O Arsenal, o Chelsea e o Newcastle são os três, assim, maiores, né, de cara da Premier League que estão interessados no Igor Jesus. Além deles, tem o Brighton, o Brentford e o Nottingham Forest, também da Premier League. 6 clubes da Premier League estão de olho no Igor Jesus. O site inglês que soltou essa notícia é o TBR Football. Soltou essa notícia hoje na capa, na íntegra, sobre esses clubes que estão interessados. Lembrando que o Edu Gaspar, que é ex-diretor da CBF, do Corinthians, né, ele hoje está no Chelsea, né, ele que é o diretor de futebol do Chelsea, que está observando aí o Igor Jesus para levar ele lá pro Arsenal, né, na verdade. O Chelsea não, pro Arsenal. Acabei falando errado aqui, né? Então, assim, o Chelsea tem muitos jogadores, né? O Arsenal é um clube, né, que você tem lá o Gabriel Jesus, né, que é brasileiro também. Ficaria Igor Jesus e Gabriel Jesus, quem sabe. Mas enfim, gente, a gente está falando aqui de uma situação que pode acontecer e que, sinceramente, é muito provável que aconteça. Porque 23 anos, atacante de seleção brasileira, do nível do Igor Jesus, é muito difícil você manter por muito tempo aqui no Brasil, né? Muito complicado. O Botafogo tem um projeto muito sólido, uma SAF de sucesso, mas mesmo assim é muito complexo, complicado de você manter. Até porque tem os sonhos do atleta também, né? O atleta deve ter o sonho dele de jogar na seleção brasileira, já conseguiu. De jogar na Europa, ele que não jogou ainda, né? Jogou no Brasil e na Arábia, deve ter o teu sonho ali de jogar na Europa, né? O Igor Jesus. Isso geralmente acontece, né? O jogador tem esse sonho, imagina. Que vai falar pro jogador que ele vai jogar no Arsenal, no Chelsea. Todo jogador, né, a grande maioria sonha com isso hoje em dia. E a única coisa é que, se acontecer, a gente torce para que seja um valor de venda histórico, né, e que isso sirva de combustível para o Botafogo trazer novos Igor Jesus, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer pela competência do scout, porque o Textor está vendo que o negócio é bom. Ele pega jogadores assim, dessa forma, jogadores com potencial, jogadores que chegam no Botafogo. O Botafogo é uma grande vitrine, uma visibilidade de seleção brasileira enorme. E aí o Botafogo consegue valorizar o atleta e depois vende ele por rios de dinheiro, por uma grana absurda, né? E, claro, o torcedor do Botafogo quer o seguinte: além disso tudo, o Botafogo quer que ele seja decisivo nesse final de 2024, que ele continue sendo decisivo no final de 2024, que a gente ganhe a Libertadores, ganhe o Campeonato Brasileiro, 2 títulos, que ele faça o gol do título, que entre na história do clube e depois ele pode seguir a vida dele na seleção, na Europa, que a gente vai estar muito feliz e comemorando demais. Beleza? É isso. Igor Jesus, né? O destaque total do dia pra gente comentar aqui com vocês. Um abraço, até a próxima.